Olá pessoal, bom dia. Está entrando no ar o programa no seu canal DRM dos Livros Apócrifos. Esse programa que nós todos os dias entregamos para vocês uma mensagem de amor, uma mensagem de coragem e uma mensagem de fé. E quero já agradecer a todos, como de praxe, aqueles que estão se inscrevendo, que estão entrando agora no nosso canal, aqueles que vão se inscrever, talvez nessa data, a todos vocês que nos acompanham, vocês que acreditam em Yahushua, vocês que não estão frequentando mais templo religioso, vocês que estão nas suas casas, vocês que estão nos seus lares, acompanhando todas as notícias que estão acontecendo na humanidade. Meus amigos, minhas amigas, nós temos um grande desafio pela frente. Nós temos um desafio grande pela frente. E é importante que nós venhamos se encontrar com o nosso Criador, com aquele que deu a sua vida para nos salvar, aquele que conduziu com triunfo sobre o nosso inimigo que nós não vemos. E hoje o tema é que nós colocamos aí, e é muito peculiar, é o acusador. Satanás, o acusador. Antes de entrar no texto Satanás, o acusador, eu quero enfatizar para todos vocês, pessoal, que existe uma divisão, uma hierarquia no inferno. Uma hierarquia dos seres celestiais que seguiram ao líder da rebelião, chamado Samael ou Lúcifer. Então existem três tipos de demônios que atuam nas vidas das pessoas, de todo mundo. O primeiro é o Lúcifer, ou Samael. O segundo é Satanil, o acusador. O terceiro é Beuzebu. E o quarto é o diabo. Pensam que as mesmas pessoas? Não, são diferentes. Cada um tem uma área diferente. Desse que nós vamos falar, do acusador, nós temos versículos bíblicos que comprovam a sua ação na face da terra. Nós vamos falar dois versículos aqui agora, que está ligado diretamente a este ser, que a missão dele é fazer com que nós sejamos acusados. Ele é o acusador. Você sabe o que é o acusador? É aquele que aponta o dedo. É aquele que provoca. É aquele que olha para o Criador e diz assim, ou olha para a pessoa e diz assim, ó, você está falando das coisas de Deus, você é um pecador. Quantos de vocês já ouviram isso? Você é um cara todo sujo, todo imundo, você vive pecando, vive errando e está falando das coisas do Criador. Assim como nosso pai Adão foi acusado, porque ele errou, Adão errou, gente. Adão cometeu o erro de desobedecer ao Criador. Mas Adão, ele conseguiu reverter a situação. Claro, foi de uma forma dolorosa, foi de uma forma que nós, se fôssemos nós não aguentaríamos. Adão foi um herói, pessoal. Eva foi uma heroína. Eu vou na contramão de todo mundo. Porque todo mundo que erra, todo mundo que falha, você que cometeu algum equívoco na sua vida, sempre tem uma pessoa para te acusar, para te apontar o dedo. E quem aponta o dedo e quem é o acusador é Satanás. Satanás é o acusador.
E é ele que vive acusando também a sua consciência. Você que cometeu um erro, cometeu uma falha, ele fica buzinando a sua consciência, falando que Deus não vai te perdoar, que Yahweh, ele não vai te perdoar. É lógico, é óbvio, tem que haver uma sinceridade da sua parte para com o Criador. E ele não vai parar, pessoal. Ele não vai parar de acusar a cabeça das pessoas. Então, tem pessoas, por exemplo, que tem na sua mente aquela acusação de que foi por causa dela que o pai morreu, foi por causa dela que o filho morreu. Tem mulheres que têm na cabeça que foi por causa dela o marido foi embora. Tem chefes de empresa que diz que foi por causa dele que ações foram tomadas e deliberaram no fracasso da empresa. Tem pessoas que dizem que por causa que foi fazendo um assalto, pessoas morreram. Ou tem policiais que dizem que foi por causa de uma atitude imprudente dele que ocasionou em um desastre, em um acidente. A acusação está ligada a vários pontos da nossa vida, pessoal. E a acusação é aquilo que condena, é aquilo que aponta. Por exemplo, um promotor público, a função dele é acusar, é fazer das vítimas ser sentenciada. Se você já foi a um julgamento, você vai ver que o promotor público, ele pode até te defender, mas a função do promotor pago pelo Estado é acusar. Ele é o acusador. E o acusador na Bíblia tem nome. Satanás é o acusador. Eu vou ler um versículo aqui no livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10. Então ouvi uma forte voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nosso irmão, que acusava dia e noite diante de Yahweh. Que maravilha, né, pessoal? Ele foi expulso porque ele vivia acusando. O que ele vivia falando? Esse homem aí que pecou, ele não é digno de que o Senhor abençoe ele. Ele não é digno de que o Senhor dê a salvação para ele. Mas Adão, gente, diante de tanta acusação, porque os anjos, o Adão, ele via os anjos, seres celestiais. Ele se arrependeu perante ao Rei, perante ao Altíssimo. E falou: pai, eu não vou cometer mais o mesmo erro. E olha que ele foi tentado, hein? E olha que Adão foi muito tentado, gente. A gente fala sempre, quando lê a história de Adão, a gente acha que Adão só foi expulso do paraíso. Não, gente. O nosso pai Adão passou por momentos difíceis que só quem está passando na tribulação sabe. Só quem está vivendo na carne, sentindo na carne, é que sabe, gente. Ninguém conhece a dor da outra pessoa. Ninguém entende a dor da outra pessoa senão o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Rei, Yahushua. Ele que conhece os seus problemas. Ninguém mais sente na carne isso. Uma mulher foi pega em adultério. Vocês sabem o que é adultério, né? Ela estava tendo relação com um homem casado. E na lei de Moisés, uma lei severa, olho por olho, dente por dente, na lei dizia que a mulher que fosse pega em adultério, ela teria que ser apedrejada até a morte. O negócio lá era sério, pessoal. Era uma falsa moralidade nesse país chamado Yahushua. O mestre, o Messias, aquele que desceu para salvar a humanidade, estava escrevendo no chão. Estava escrevendo no chão. E aí eles perguntaram: mestre, aqui, ó, tá vendo essa mulher aqui? Tá vendo essa prostituta aqui? Isso é com as minhas palavras, tá, pessoal? Ela foi pega em adultério. Na lei de Moisés ela tem que ser apedrejada. E tu, mestre, o que dizes? O mestre escrevendo, parou de que estava escrevendo.
e falou para todo mundo assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Paz, meus senhores, aquele que não tem pecado, atire as primeiras pedras. Ninguém tacou uma pedra naquela pessoa. Então, todos nós somos pecadores. Muito embora estejamos errando no nome do Salvador, muito embora tenhamos errando de várias maneiras, levando pessoas para templo religioso, falando que dízimo é dinheiro, dando banho nas pessoas falando que é batismo, comendo pão e vinho, ou pão e um suco de uva, dizendo que é Santa Ceia, fazendo rituais que o Criador não pediu que se fizesse. E agora Ele está te estendendo essa oportunidade para você mudar de vida, para você mudar os teus caminhos, para você endireitar os seus caminhos, numa consciência limpa, uma consciência purificada e lavada. Cadê os teus acusadores? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Pessoal, é muito forte essa palavra. Eu vou encerrar esse pequeno discurso do livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 26, que não é Mateus o nome, né? Eu tenho essa Bíblia Dalit aqui, ó. Essa Bíblia Dalit. Mas eu também leio nessa Bíblia do Padre João Ferreira de Almeida. Mateus, no capítulo 16, versículo 23. Lá no capítulo 16, 23, está escrito o seguinte: Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo, ou seja, ele era Melquisedeque. Isso é Yahushua falando com os discípulos. Desde então começou a Yahushua mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciões e dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse no terceiro dia. Yahushua foi aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito por parte dos anciões, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse no terceiro dia. Então, Caifás, que a gente chama de Pedro, chamou ele à parte e começou a repreendê-lo. Pedro repreendendo a Yahushua. Caifás repreendendo a Yahushua. Ele disse: Yahu não o permita. Se o Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensa nas coisas de Yahu, mas nas coisas dos homens. Se você está pensando nas coisas dos homens, pode ter certeza que o acusador está tentando te destruir. E se você, meu amigo, minha amiga, tem alguma coisa tem te acusado a sua mente, algo tem acusado a sua mente, tira isso do teu coração. Tira isso de dentro da sua alma e peça ao nosso querido e amado Yahushua que ele possa limpar os teus pecados, porque foi para isso que ele verteu o precioso sangue dele no madeiro. Ele deu a vida dele para nos perdoar. Não importa que se o seu pecado for vermelho como carmesim, ele será branco como uma neve. Tu terás a alma purificada. É só você confessá-lo, é só você chamá-lo. Então, bote no teu coração essa mensagem: Yahushua te ama e ele quer abraçar você. Esse é o canal DRM,
o canal dos livros apócrifos. Daqui a pouquinho nós teremos mais alguma coisa, a qualquer momento voltaremos. E eu peço aos senhores que se inscrevam no nosso canal, que compartilhem os nossos vídeos e que vocês tenham um ótimo dia, que vocês possam estar abençoados na presença do nosso amado e querido Yahweh. Forte abraço, pessoal, e um ótimo dia para todos.